E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Eduardo. Tudo bem, Dudu? Yes. Hi, my name is Eduardo. My name is Edson. Nós fizemos aqui uma pequena receita. Está aqui a receita. Deixa eu pegar aqui. Essa receita aqui vai ensinar você a fazer uma igreja. Uma receita de cozinha. Isso, quase igual de cozinha. Você montar uma igreja quase perfeita, entendendo? Como você você quer fundar uma igreja. Então a gente separou aqui alguns ingredientes para fundar essa igreja, né? E os ingredientes, na verdade, o que são, Du? Os ingredientes são as denominações. Algumas. A gente vai utilizar algumas denominações como modelo para poder apresentar como se formaria uma igreja perfeita. Então, algumas denominações, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos começar aqui com uma denominação chamada Congregação Cristã no Brasil, né? Então nós vamos pegar tudo o que tem de bom na Congregação Cristã no Brasil e vamos pôr para nós formar essa nossa receita de igreja perfeita. Tá okay? Mais conhecida como CCB, Congregação Cristã do Brasil. Então tá. Então algumas qualidades aqui, nós separamos algumas. Primeira qualidade é que na igreja Congregação Cristã no Brasil, eles não têm idolatria por músico, por pregador, né? Eles não têm esse negócio de, olha, é o pastor fulano de tal que está vindo aí com o dia que aquele pastor vem, normalmente as denominações enchem, né? Lá não tem isso aí não. Ninguém sabe quem vai pregar, chega no dia, tem um grupo lá, não, um grupinho, né? Como é que funciona lá? Lá é um ministério que existe uma simplicidade em meio ao ministério, né? Uma parte um tanto que humilde, né? Não existe algo rotulado como em várias denominações existe, né? Não é uma regra. E também a questão dos músicos, né, Dudu? Tem que falar do músico. Isso. Porque quando o músico hoje por aí, que ele, só porque ele canta melhor um pouquinho, ele já cobra para ir até lugar. Cobra 50, 60, 100 mil. Uhum. Aí se não paga, o cara não vai, deixa todo o povo falando sozinho lá, né? E outra das coisas é quando o músico ele tem uma qualidade musical, né? Normalmente quando o músico ele é mais qualificado, ele pode tocar. Quando ele é menos qualificado, ele não pode. Na igreja da congregação não é assim. Se você está aprendendo ou se você sabe, você toca lá do lado de todo mundo da mesma forma. Você é igual a todos, né? E é legal que eu já tive alguns cultos lá, eu percebo assim, o camarada vem lá do Nordeste, ele toca tuba, ele traz a tuba dele, chega na hora do culto, ele entra lá, senta e ninguém sabe nem quem está tocando, e todo mundo toca, todo mundo canta. Então, livre, né? É livre. Então é muito bacana essa questão de não ter essa idolatria. Você não sabe quem está cantando, você vai lá para adorar a Deus. Afinal de contas, se Jesus estivesse aqui, você quisesse oferecer um louvor, uma música para ele, com certeza ele ia aceitar. Sendo você um pobre ou sendo você um rico, conhecedor ou não de música, você poderia cantar, né, com suas qualidades ou defeitos. Jesus ele receberia. Então é aceitável isso, é muito bom. E o que eu tenho observado também, assim, naquela questão da ministração da palavra, na hora da palavra, os irmãos, eles veem quem está com a palavra, não sei se eles estudaram, se eles se prepararam, como Deus falou com eles, mas tem um ali naquele grupo de anciãos que são pessoas preparadas, obreiros, né, preparados para estar ministrando a palavra na frente. Isso é muito legal, isso é uma boa receita da congregação, né, Dona? Porque afinal de contas não são todos que estão preparados todos os dias, né? Diferente de algumas igrejas, algumas denominações, que existe uma pessoa que está escalada, mas de repente aquele dia ela não está bem, ela passou por problemas, e ela não está com a palavra, não está com a unção de Deus, não está no Espírito, né? Então pode ser, então lá na congregação, eles têm essa abertura. Quem está com a palavra hoje? Quem está sentindo de Deus? Quem está bem para trazer a palavra? E ali naquele grupo de anciãos, os líderes da igreja, um deles se manifesta. Hoje eu estou com a palavra, então... Bom, vamos lá, senão o pessoal não vai nem ver a receita, vai ficar muito comprida. Segunda coisa que eu percebo lá é a questão da reverência do culto. Na congregação, quando a pessoa vai para o culto, por exemplo, eu já vi esses casos, o irmão vai cultuar no domingo. Na quarta-feira, já fala para a esposa, olha, esposa querida, prepara esse terno aqui, que domingo eu vou para a igreja, eu quero louvar a Deus, vou adorar a Deus com esse terno. Chegam lá, o pessoal oram ajoelhados, tá entendendo? Reverência, né? Tá certo que às vezes é um pouco extremo, que todos os lugares quer sempre orar ajoelhado. Tem momentos que a gente não tem condição de orar ajoelhado. Mas na igreja é um ótimo momento para você se ajoelhar diante de Deus, se humilhar, né? Mostrar a sua posição ali de estar se prostrando diante de Deus, né? Buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor, um momento, né? de busca mesmo. A outra coisa, Dudu, qual que é essa daqui, essa receita aqui? Ninguém tem salário na igreja. Nem o porteiro, nem o pregador, nem o músico, nem o eletricista, nem o pintor, nem o pedreiro. Ninguém tem salário, gente. Todo mundo faz a obra por amor. Olha que bacana montar uma igreja assim.
Ninguém ganha, não precisa de ganhar, você está fazendo uma obra para Deus ali. Ah, não, eu que para fazer aqui, eu preciso de um valor, eu preciso de comer, você vai trabalhar para você comer, né? Inclusive, eles têm alguns que são chamados só para o ministério, são aqueles que estão mais preparados e vivem de sua aposentadoria e vão ali e servem ao Senhor. É interessante isso, né? É algo bom para colocar em uma igreja perfeita, né? E uma outra coisa, a questão dos valores. Tem igreja que cobra carnê, tem igreja que obriga a pessoa a dar uma mensalidade, ou você tem que pagar tanto todo o seu salário, ou tem um carnê, aí você leva o carnê e fica pagando mensal. Parece que lá não tem isso. Às vezes que eu fui lá, nunca ouvi ninguém falar sobre dinheiro, né? Você é livre para ofertar se você quiser ou não. Então, assim, se você tem um compromisso de dízimo com Deus, se você oferta, se você quiser, oferta, se não quiser, não oferta. Não é cobrado isso como uma obrigação, onde muitas igrejas colocam isso como doutrina de salvação. Jesus ele não vai salvar ninguém se a pessoa der dízimo ou oferta. Jesus vai salvar pela graça e pela aceitação e pela decisão da pessoa de estar seguindo a Deus e deixando o pecado. Não tem nada a ver com dízimo e oferta. Então, outra coisa interessante também nisso que o Eduardo está falando é o seguinte: não existe taxas e obrigações como a prefeitura, o governo já nos impõe. Você é livre, né, conforme quem é. Você dá com alegria, você dá, como a Bíblia fala, que você dá quando você sentir. E a coisa mais legal que eu acho nessa questão da oferta deles lá é que o dono da oferta é que fala para o que a oferta vai. Então o camarada dá a oferta lá para o porteiro, ninguém sabe quanto ele está dando, só que ele fala assim: olha, esse dinheiro aqui é para obra social, é para obra de misericórdia, é para ajudar as pessoas que estão com fome. E o camarada reserva aquele dinheiro ali, o porteiro vai reservar aquele dinheiro só para ser dado para quem está com fome. O outro cara que dá uma oferta fala: essa oferta é para a construção dos templos, para a manutenção do templo, vai para a manutenção do templo. Então é a pessoa que está oferecendo a oferta que fala para que é. E muitas vezes existem algumas igrejas que você vai ofertar e de repente você quer ver o ministério de caridade sendo exercido na igreja e isso não acontece. Então ali você pode decidir, afinal de contas é você que está ofertando, né? Você pode decidir se essa obra vai para caridade, se essa obra vai para mantimento, para instrumento, para bancos. Você pode escolher para que vai ser oferta. Muito legal isso. Agora vamos falar de outra igreja também, porque essa igreja não é perfeita, né? Como nenhuma das que existem hoje. Nós estamos tentando montar a igreja perfeita aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, uma outra igreja. Sugere uma outra igreja, Eduardo. Igreja Batista. Igreja Batista. O que Igreja Batista pode trazer de bom para essa igreja perfeita aqui? A Igreja Batista ela tem uma linha de estudo bíblico e eles têm lá as suas escolas dominicais, os seus primeiros passos, o discipulado. Eles têm a linha de estudo bíblico muito boa. Afinal, Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras. Quer dizer, nós temos que gastar tempo para aprender a palavra de Deus. Jesus disse assim, está escrito, ele disse, está escrito no Velho Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós entendemos que a Bíblia tem muitas informações e muitas palavras que vieram de Deus para nós. Então nós temos que estudar, temos que conhecer. Jesus diz: errais por não conhecer, pois julgais ter nela a vida eterna. É nas Escrituras que falam da vida eterna. Nós temos que saber por que nós cremos, em quem nós cremos, como vivemos. E interessante a questão do estudo, né? Essa questão da meditação também, né? Até mesmo Davi falou isso. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, né? Então, ele disse isso, que a meditação dele, o prazer dele era ler a palavra de Deus, meditar nisso de dia e de noite. E Paulo confirma isso, né? Ele fala que o obreiro de Deus ele tem que ser aprovado, né? E não tem do que se envergonhar. Vamos colocar mais uma igreja, Eduardo. Estava pensando aqui, vamos colocar a igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem uma coisa bacana lá que eu acho, sabe? Eu acho assim, muito interessante a questão de guardar um dia para o Senhor, né? Os adventistas eles têm um dia que eles reservam e guardam para o Senhor. Aquele dia eles param o trabalho deles, né? Eles estão até um pouco extremos, na minha opinião, porque eles não fazem nada, não trabalham, mas eles tiram um dia para o Senhor. Afinal de contas, Jesus ele falou, né? Aquele que come carne não olha para o que não come carne. O que não come carne não veja aquele que come carne. Então, se a pessoa guarda o dia, isso é muito bom. Quem não guarda o dia não deve criticar quem guarda. E quem guarda o dia jamais poderá criticar quem não guarda o dia.
Então isso é uma coisa bem pessoal. Mas é bem legal a questão deles guardarem um dia. Então a igreja perfeita tem que ter um dia para você guardar para Deus, para você estar com a sua família em oração. O judeu tem esse costume. Se você for lá em Israel, eu estive lá em Jerusalém, e eu vi que eles guardam o sábado, exatamente. Eles têm esse costume de separar aquele dia do Senhor, aqueles dias eles fazem o Shabá, né? E eles estão ali junto com os seus filhos, com as suas esposas, nas mesas eles estão cantando, eles estão adorando a Deus, e todo aquele dia é reservado para o Senhor. Outra coisa que eles falam que é muito boa, a educação alimentar. A gente vê que eles buscam ter o corpo como o templo do Espírito Santo de Deus, conforme Pedro, Paulo falou a respeito disso, né? Então eles cuidam da alimentação, procurando comer tudo aquilo que faz bem à saúde, eliminando aquilo que faz mal. Então o máximo possível eles vão deixando refrigerante, carne vermelha, e isso é muito bom, né? Afinal de contas, nós precisamos viver de uma forma saudável. É nesse ponto em que nós conseguimos eliminar todo tipo de doença que pode vir ao nosso coração, ao pulmão, aos nossos órgãos, né? A gente vai eliminando a comida ruim. Então, cuidar do seu corpo é super importante, é uma coisa que os adventistas ensinam, né? Comer a alimentação primária que nós aprendemos na escola, que ela é mais saudável, mas infelizmente todo mundo gosta de comer muita carne, né? E álcool, e cerveja, e festa, uma glutonaria danada, né? Pois a gente pode pagar um preço por causa disso daí. Mas tem uma coisa tem uma igreja que faz que ninguém está fazendo. Jesus falou que nós devíamos sair para pregar o evangelho, de casa em casa, de porta em porta, né? Sair de dois falando do evangelho. Onde te receberem, você avalia, abençoa aquela casa. Onde não receber, na cidade que não te receber, você sai, bate o pé, vai embora e vai pregar o evangelho para quem quer ser salvo. E Jesus, afinal de contas, veio trazer uma mensagem. A proposta dele é trazer uma mensagem de salvação. E a igreja perfeita tem que ter isso, né? É a igreja testemunha de Jeová, né? Interessante, né? Que eles têm essa grande virtude de pregar o evangelho, de pregar a palavra lá. Eu acho que na igreja perfeita as igrejas deveriam ter esse tempo separado, exclusivo, para ir pregar a palavra de porta em porta. Bater de casa em casa, levar um folheto, conhecer a pessoa, evangelizar, falar do amor de Cristo. Muitas vezes os cristãos eles estão há 10 anos do lado de um companheiro de trabalho e nunca sequer perguntou se aquela pessoa conhece a Deus, se ela vai numa igreja, se ela tem interesse em conhecer. Então essa recepção, esse compromisso de ir de casa em casa, né? Agora, o evangelismo. Uma coisa interessante, acho que a igreja perfeita ela tem que ter inteligência de fazer um mapeamento, por exemplo, da cidade. Então, o camarada passou nessa rua aqui hoje, como há uma estratégia de passar nessa rua aqui hoje, bater de porta em porta, cara, não tem que passar semana que vem, e a semana que vem de novo, e a outra semana. Você se marca para daí 1 ano, 6 meses, você passa novamente, porque aí a pessoa talvez mudou, pode ter alguém novo ali, você passa novamente, né? De tempos em tempos, mas não tão constante. Que tem gente que não aguenta também ouvir o testemunho de Jeová, porque fala, os caras ficam batendo na minha porta constantemente, e realmente tem que dar a liberdade. Se o camarada não quer servir a Deus, gente, Deus deu para nós a liberdade de escolher. Essa é uma das coisas que a Bíblia fala, que a gente tem o livre-arbítrio. Você quer escolher a salvação, a vida eterna, é você que tem que decidir. Você é a imagem e semelhança de Deus, porque você tem esse poder de decisão. E aí depois que você decide por Jesus, na igreja perfeita, segundo a Bíblia, você está predestinado à vida eterna. E se você não escolher Jesus, você está predestinado ao inferno, porque o único caminho que nos conduz a Deus é Ele, né? O que mais podemos colocar? Tem mais algum ingrediente aí? Não? A igreja espírita. Espírita? A igreja espírita. Eles trabalham como se boas obras fosse o fundamento da salvação. Ao passo que a fé sem obras ela é morta, mas ela não é o fundamento da salvação, né? As boas obras não são o fundamento da salvação. A fé é o fundamento, Jesus Cristo é o fundamento. Então a gente encontra as boas obras como resultado disso, né? E a igreja espírita, ela trabalha com as boas obras. Isso é essencial para a igreja perfeita. E lá está escrito na Bíblia assim, Efésios 2, 8 e 9, que vós sois salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí diz assim, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, segundo o Eduardo está falando aí, você tem que fazer as boas obras, porque você é salvo, não para conseguir nada, não porque você precisa ser melhor, mas você tem que fazer as boas obras. Na igreja perfeita deveria ter essas boas obras. E é difícil, né, as boas obras, porque as pessoas só pensam em si, não quer dividir nada com ninguém, fica difícil, a gente começa a analisar, a julgar. Muito bem,
Então, igreja perfeita, mais alguma coisa, mais algum ingrediente? As comunidades são importantes, a recepção dos membros, você conhecer a pessoa que está indo na sua igreja. Que denominação que recebe muito bem? Vamos colocar uma denominação que você chega lá, é recebido, você é apresentado. A nossa igreja lá de São Paulo é assim, né? Nossa igreja é quase perfeita, já vamos falar de outras. Brincadeira. Não, a nossa igreja ela tem uma recepção muito boa e trabalha bastante com boas obras, né? Isso é muito importante. Outra das coisas boas é buscar o resultado do novo nascimento. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, né? A respeito do fruto do Espírito. É algo singular, é o fruto do Espírito, né? Que se baseia em amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e alegria. Então, essa é uma das coisas, por exemplo, que o pastor Davi tem, né? Ele trabalha como isso é resultado da conversão dele. Então ele trabalha como se isso fosse a base, né, do cristianismo. E de certa forma é a base. Para ter uma igreja perfeita, as pessoas também precisam ser. Podia usar um pouquinho de ser da igreja do pastor Davi, né? É. Muito bem, então pessoal, depois que a gente tiver todos esses ingredientes aqui, né, que a gente colocou aí, um pouquinho da congregação cristã no Brasil, um pouquinho lá do Adventista, um pouquinho do Espiritismo, um pouquinho do Testemunho de Jeová, um pouquinho dos Batistas, um pouquinho da nossa igreja, um pouquinho a igreja do Davi. católica também é muito boa. Vamos ter várias igrejas, mas vamos colocar agora aqui o tempero, vamos passar para o tempero. Então, nós vamos pegar um pedacinho de cada. Claro que todas as igrejas muitas qualidades. Têm muitas qualidades, toda religião, inclusive, né, inclusive que não é cristã, tem boas qualidades. Agora tem uma mentira que o pessoal fala aí, hein? Toda religião leva a Deus. Mentira. Esse chama-se movimento ecumênico. Isso é mentira. Só Jesus Cristo pode te conduzir a Deus. Nem a religião, nem a nossa religião pode te levar a Deus. Só Jesus pode te salvar. Na verdade, a linha original da palavra religião é religar. Na verdade, a religião ela deveria religar a Deus. Religar o homem a Deus. Mas ela religa o homem, a política e toda a parte eclesiástica, né? Então isso já não é de Deus. Não, e outra coisa, os caras ficam tentando arrumar uma forma na religião de levar o homem a Deus por causa de fulano, de ciclano, do santo isso, o reformador, nada a ver. Não tem nada a ver, gente. O único caminho que vai te conduzir a Deus é Jesus, o nome dele. Ele falou que ele é o caminho e ponto final. Singular. Ele falou no singular isso daí. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E concluiu dizendo, ninguém vem ao Pai. Ele fala, vem ao Pai porque ele mesmo é o Pai, senão por mim. Quer dizer, só por Jesus que você vai a Deus, que é Jesus também, né? Então só ele que é o caminho, ele que é o fundamento, ele que veio pagar o preço, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Deus, ele é a nossa resposta. Tá, a ponte para a salvação, né? A única ponte para você conseguir alcançar, a única cruz que você consegue alcançar a Deus é através de Jesus. Agora vamos temperar essa igreja aqui. Primeira coisa, essa igreja com tudo isso daqui, ela tem que ter alguns temperos. Vamos pôr os temperos agora, precisamos de ingredientes de tempero. Primeiro tempero, vamos temperar com humildade. Tá entendendo? Acho que todas as pessoas, todas as igrejas hoje estão precisando ser mais humildes. Às vezes porque tem um pouquinho de qualidade aqui, fala, minha igreja faz isso, grande coisa que a sua igreja faz isso. Você precisa da misericórdia de Deus como todo mundo. Todos nós estamos hoje vivos porque Deus está dando esse dia. E Ele vai dar até quando Ele quiser, não é até quando você quiser. Jesus disse, qual de vós, com todos os vossos cuidados, pode apresentar um côvado, né? A sua vida. Um dia de vida a mais com todo o seu cuidado. Jesus também disse lá, né, se você buscar no monte do sermão, né, a gente encontra Jesus falando, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. Humildade é você reconhecer o seu erro, é você reconhecer que o próximo é igual a você. Você não pode ser melhor que ninguém. Menor que o próximo, na verdade. Você não pode ser melhor que ninguém, né? Nós somos todos iguais. Jesus trata todos como pessoas iguais. E Jesus mesmo disse que depois de você ter completado tudo com excelência nessa terra e não ter errado, você não fez mais que sua obrigação e você é um miserável. Você veio do pó e você volta para o pó. Então você não é melhor que ninguém. A humildade ela é a essência para a igreja perfeita. Então imagina que essa igreja aqui, quase perfeita, né? Ela tem que ter humildade. O camarada sentir que porque ele está nessa igreja, com todos esses ingredientes que nós colocamos aqui, fala, não, minha igreja é a igreja. Nós somos a igreja. Pronto, irmão. Já você acabou com a igreja. Você acabou de destruir ela. E tem muita gente que pensa assim. A igreja dela nem tem todas essas qualidades, eles se sentem melhor por causa disso daí. Alguns acham que só eles vão para o céu, outros acham que eles são melhores porque estudam, porque fazem isso. Gente, humildade é ser menor
que o seu próximo, sabe? É olhar para essa igreja. Você está nessa igreja com todos esses ingredientes, com um pouquinho de cada denominação perfeita, e fala, olha, eu não sou nada, nós nada somos, nós precisamos da misericórdia de Deus, e nós queremos te servir, estamos aqui para te ajudar, em que posso servi-lo, né? Acho que seria isso, é mais ou menos a unidade, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo sofre. A igreja perfeita, ela precisa do amor. Aquele amor que Paulo fala a respeito em 1 Coríntios 13. A gente vê, ainda que eu fale a língua dos homens, tivesse toda a ciência, desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens, se não tiver amor, nada seria. Então não adianta a igreja perfeita, ela querer ser perfeita, sendo que ela quer aparecer. Não é aparecendo que ela é perfeita, é fazendo a bondade. Então Jesus Cristo, ele fala, ó, se você quer alguma coisa, vai dentro do seu quarto, pede a Deus em secreto, Deus em secreto vai te abençoar. Não faça igual aqueles hipócritas fariseus que vão nas portas e nas esquinas e querem aparecer ao público. Já entra uma questão política na igreja. Então essa não é a vontade de Deus. A igreja perfeita, ela não se baseia nisso. Então, e dentro desse amor, existe a questão da palavra perdão. Quando nós rezamos, oramos o Pai Nosso, nós falamos assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, tem que ter o perdão. Você tem que perdoar as pessoas se você quer entrar na igreja perfeita. Afinal de contas, dando continuidade a esse modelo de oração que Cristo deixou para nós, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Na verdade, essa oração ela não termina aí. Jesus ainda acrescenta 2 versículos no final que a igreja ela não repete, né? Ela não tem ciência disso. Ele fala assim que se nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Jesus Cristo, nosso Pai, Ele também nos perdoa. Mas se nós deixamos de perdoar a quem nos tem ofendido, a quem nos tem caluniado, a quem nos tem julgado, Jesus Cristo, nosso Pai, também vai deixar de nos perdoar. E isso é base bíblica, foi Jesus que falou, a gente não acrescenta nada, né? Então imagina assim, que você está na igreja perfeita, a igreja é quase perfeita, né? Aí o camarada está lá, faz tudo, faz boa obra, caridade, ajuda, vai nos cultos, prega, tem dom, bate de porta em porta, só que ele não perdoa algumas pessoas, não perdoa um parente distante, não perdoa alguém que ofendeu ele durante a vida dele, tem mágoa, então ele não recebe perdão. E o que vai acontecer? Ele está na igreja quase perfeita, vai morrer e não vai ser perdoado. Se não for perdoado, o que vai acontecer com ele, Eduardo? Vai para o inferno. Então a gente encontra até mesmo Jesus, não sei se foi Jesus ou Paulo, que disse assim, que o homem vai chegar na porta dos céus e vai falar, Senhor, foi Jesus que disse, ele disse assim, Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu operei curas, operei maravilhas, sinais, prodígios, eu fiz, expandi, eu ganhei tantas vidas na terra, e milhões de pessoas o receberam e se decidiram te buscar por conta de mim, por conta do que eu fiz. Ele fala, eu não conheci você, apartai-vos de mim. Então Jesus ele vai lançar muita gente, e eu acredito que é nisso que se baseia, na falta de perdão. Então pense nisso. Bom, e pode colocar muitos outros temperos ainda, né? O perdão pode vir a misericórdia, vem o serviço, muita coisa. A gente vai colocar muito, que senão você não vai nem assistir o vídeo inteiro. Então vamos lá. Agora, então nós temos uma igreja aqui quase perfeita, que tem os ingredientes, um pouquinho de cada comunidade, de cada igreja. Teria outras igrejas que nós podemos citar aqui. Várias. Nós pegamos aqui algumas só para, assim, de ideia, assim, rapidamente, para poder falar com vocês, na nossa visão da igreja quase perfeita. E essa igreja só não é perfeita, ela é quase perfeita? Por que, Eduardo, que a igreja não é perfeita? Porque nós somos imperfeitos. É impossível a igreja ser perfeita. É porque você que está procurando a igreja perfeita. Quando você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Vai estragar. Então se você encontrar a igreja perfeita, não entra nela. Não entra nela, estraga. Fica fora da igreja perfeita, tá entendendo? Porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos todos imperfeitos e precisamos muito da graça de Deus. Certo? Então nós estamos terminando esse vídeo aqui. Hoje é dia 15 de janeiro de 2014. O Eduardo aqui com esse cenário maravilhoso que vocês podem ver. Deixa eu dizer o cenário aí. Olha aí. Coisa linda, né? Plano de fundo, algumas pessoas têm falado que esse cenário é maravilhoso, mas não tem nada a ver com humildade. Não tem nada a ver com humildade. Nada a ver. Isso aqui é bagunça mesmo, é falta de tempo para arrumar. A gente gasta o nosso tempo mandando essa mensagem para você, em vez de arrumar aquela estante feia ali atrás. E esperamos que Deus abençoe você com essa mensagem, que você pense nisso. Que a igreja perfeita realmente você vai encontrar no céu. Quando você chegar lá, quando o nosso corpo for glorificado, quando Jesus então vier buscar aqueles que são dele, no momento do arrebatamento, né? Então nós deixaremos
de pecar. Nós conseguiremos ser puros, santos, limpos totalmente de coração e sem nenhuma enfermidade, nada que possa nos atrapalhar. Aí então a igreja vai ser perfeita. Beleza? Vamos encerrar? Obrigado de você ter ouvido nós até aqui e Deus abençoe você e tenha uma ótima semana. Afinidades e você. Afinidades e você.